Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos com vocês aqui de novo. E estamos começando neste domingo, dia 3 de setembro, o primeiro domingo do mês da Bíblia, isso mesmo. Aqui no Brasil, a nossa igreja instituiu o mês de setembro como um tempo oportuno para que meditemos, rezemos e nos aprofundemos em um dos livros da Bíblia. O livro escolhido para este ano de 2023 é a Carta aos Efésios. Então, por gentileza, procure na secretaria da sua paróquia, da sua quase paróquia, os materiais que existem para este mês da Bíblia. Há muito material interessante para você se aprofundar no sentido dessa carta aos Efésios e poder aprender ainda mais com este livro das Sagradas Escrituras. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 16, versículos de 21 a 27. Aliás, este evangelho é sequência exata daquele que nos foi oferecido no domingo anterior, no qual Pedro havia dado uma resposta formalmente correta a Jesus, quando este perguntou aos seus discípulos quem ele era. Hoje, entenderemos melhor por que a resposta de Pedro foi apenas aparentemente correta, mas não correspondia aos seus anseios mais íntimos. Vejamos. Comecemos lendo o versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Sim, Pedro reconheceu Jesus como o Filho do Deus vivo, aquele que comunica a vida. Também o reconheceu como o Cristo. E Jesus proíbe os seus discípulos de anunciar esta mensagem, a de o Cristo. Por quê? Esse o Cristo, professado por Pedro, correspondia ao Messias da tradição, aquele que supostamente conquistaria o poder. Então, na passagem de hoje, capítulo 16 de Mateus, versículos de 21 a 27, o evangelista escreve que Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém. Isso já se sabia. Mas ele tinha que ir à cidade santa e conquistar o poder. Era isso que estava na cabeça dos seus seguidores, dos seus apóstolos. Em vez disso, eis a surpresa. Jesus fala, e sofrer muito. Bom, ainda não foi uma surpresa total, porque era previsto sim que o Messias sofresse, porque ele ia ter que batalhar, lutar, fazer uma guerra para conquistar o poder. Mas sofrer nas mãos de quem? E aqui vem a grande surpresa. Pelos maiores e mais importantes representantes da instituição religiosa do tempo de Jesus. Jesus diz que ele vai sofrer na mão de todo o sinédrio. Isso mesmo. Não na mão dos romanos, não, na mão dos sinédrio, dos líderes religiosos dos judeus. E de fato Jesus diz os nomes. Anciãos, que são os senadores, sumos sacerdotes e os mestres da lei. E Jesus conclui ser morto. Depois acrescenta Jesus ressuscitar no terceiro dia. É assim que se abre o evangelho de hoje. Vejamos o versículo 22. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E aqui está o incidente. Pedro, que havia sido proclamado pedra, sobre a qual edificará a comunidade, sobre a rocha que é Jesus, num piscar de olhos, de pedra dada para a construção, transforma-se em pedra de escândalo, ou seja, tropeço. Com efeito, escreve o evangelista, Pedro tomou Jesus à parte, isto é, agarrou Jesus. É isso que Pedro fez. Pedro agarra Jesus e o puxa de lado e começou a repreendê-lo. Para a ação de Pedro, o evangelista usa o verbo que é usado para exorcismos, para possessos. Pois para Pedro, Jesus está dizendo algo contrário a Deus. E ainda por cima, Pedro usa uma fórmula de execração, isto é, uma fórmula com a qual se exprime uma condenação severa, horror, repugnância, pelo que Jesus então diz a Pedro, né? E essa expressão é Deus te livre.
Deus te livre. É uma expressão de repugnância, de horror. E complementa, que isso nunca te aconteça. Bom, essa é a reação de Pedro. Vejamos agora a sequência, o versículo 23. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus vira-se para Pedro e o evangelista faz uso da mesma recusa que fez no episódio das tentações para Satanás. Lá no capítulo 4, versículo 10, Jesus fala, vai embora, Satanás. Aqui ele fala a mesma coisa dirigindo-se ao Pedro. A mesma coisa, vai embora, Satanás. Mas com Pedro, Jesus não se limita a censurá-lo com estas terríveis palavras. Vai embora, Satanás. Mas convida-o. Vai embora, mas para trás de mim. Ou seja, Jesus renova o convite que tinha feito no capítulo 4, versículo 19, para Pedro. Venha após mim, seja meu discípulo. Olha que interessante. Então Jesus não rejeita Pedro, apesar de chamá-lo de Satanás. E ele está aqui cumprindo e desenvolvendo um papel de Satanás mesmo. Mas a este discípulo, Jesus oferece ainda mais uma chance. Vai embora, volte a ficar atrás de mim. Ou seja, volte a ser meu discípulo de verdade, porque você não aprendeu nada. E o chama de Satanás, de inimigo, rival de Deus. E Jesus acrescenta, tu és para mim uma pedra de tropeço. Eis que o termo grego escândalo indica uma pedra no campo que está meio imersa, meio enterrada. Não pode ser vista e faz tropeçar, e por isso é a pedra do escândalo, como chamavam os judeus. Assim, aquele que era a pedra de construção, Pedro, torna-se pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens, afirma Jesus para ele. Ou seja, é uma pessoa preocupada com o sucesso. Prossigamos, versículo 24. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus, vendo que Pedro nada mais é do que o porta-voz do pensamento dos outros apóstolos, agora se dirige a todos, os seus discípulos, e renova a condição que já havia colocado para quem quisesse ser seu seguidor. Abre aspas. Se alguém quer me seguir, quer dizer, vir após mim, e Jesus disse a Pedro, vai para trás de mim. Então agora ele deixa claro o que significa esse ir para trás dele. Renuncie a si mesmo. Aqui está o sentido de seguir Jesus. Renuncie a si mesmo. Muita atenção agora. Renunciar a si mesmo não significa renunciar à própria vida, às próprias aspirações, mas sim a estes ideais de sucesso, de glória, de ambição e poder. E tome a cruz. Aqui Jesus não está falando de cruz no sentido de suplício final da sua morte na cruz. Ele se refere ao momento preciso em que o acusado foi condenado a este suplício e tinha que carregar o eixo horizontal da cruz sobre os ombros. Em seguida, o condenado era levado ao local do martírio, do assassinato. Esse era o momento mais terrível, porque do tribunal até o lugar da crucifixão, a multidão que acompanhava se sentia no direito de insultar, ofender, espancar o condenado à crucifixão. Portanto, Jesus convida Pedro e os discípulos que alimentam ideias de ambição, de sucesso, que pensam em ir a Jerusalém para partilhar a glória do rei, a aceitarem ser rejeitados pela sociedade. Porque é o que acontecia com esse que tomava a cruz. Quem tomava a cruz e se colocava a caminho do monte onde ia ser crucificado, era rejeitado pela sociedade. Então é esse o convite que Jesus Cristo faz a Pedro e a todos aqueles que querem segui-lo, inclusive nós. Inclusive nós. Então, sermos iguais a essa pessoa. Estarmos dispostos ao desprezo.
Essa é a proposta de Jesus. E depois ele fala, e me siga, completa Jesus. Portanto, a condição que Jesus coloca para segui-lo é de, poderíamos traduzir em termos modernos e mais compreensíveis, perder a reputação. Estejam dispostos a perder a reputação. Aceitar a não ser considerado, porque só assim se é totalmente livre. E Jesus precisa de pessoas totalmente livres ao seu lado. Vejam só. Prossigamos agora com os versículos 25 a 27. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Pois bem, então ao concluir o evangelho deste domingo, Jesus segue dizendo, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. O ser humano é valorizado pela vida que praticou, não pelas ideias religiosas que professou. E quem faz o dom da própria vida é quem a realiza plenamente. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Essa é a proposta para todos que querem ser seus discípulos. E agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, e cito uma famosa frase de Marco Aurélio, que viveu no 2º século depois de Cristo e foi imperador romano e filósofo. Marco Aurélio tem uma frase que cai bem para Pedro no evangelho deste domingo, que é a seguinte frase: mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Vou repetir. Mudar de opinião, que é isso que Jesus pede a Pedro, e seguir quem te corrige, no caso foi Cristo que corrigiu Pedro, é também o comportamento do homem livre. Jesus quer pessoas livres com ele. Essa frase de Marco Aurélio vem a calhar. Pois bem, São Paulo tem uma frase que me parece muito apropriada para o contexto do evangelho deste domingo. Diz São Paulo na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Esse é o caso de Pedro e dos demais discípulos, que acompanhavam a Jesus em seu itinerário missionário, mas não o seguiam de verdade. Acompanhavam, mas não seguiam Jesus de verdade. Não estavam atrás dele como discípulos que estavam aprendendo. Seguir Jesus é aprender com ele e dele. Seguir Jesus é ter coragem de ser desprezado pela sociedade. Seguir Jesus é ter a humildade de ser tratado como ninguém pelo mundo. Seguir Jesus é admitir erros e repreensões para crescer e modificar-se. Pedro, pensando em estar de pé, estar por cima com a resposta teoricamente correta que dera Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diante da dura e crua realidade do messianismo de Jesus, que diz, eu tenho que ir a Jerusalém, sofrer muito e ser morto, está lá no versículo 21, revela o que tem por dentro de verdade. Pensamentos e desejos puramente sobre as coisas dos homens. É o que está dentro dele. De Jesus e do reino, por ele anunciado, havia bem pouco ou quase nada no interior desse discípulo que deveria ser o líder dos seguidores de Cristo. Vejam vocês. Eu teria a ousadia, ou quem sabe o realismo e a sinceridade, de dizer que a reação de Jesus a Pedro seria a mesma diante de nós e de nossa igreja nos tempos atuais. Sim, pois somos uma igreja reduzida muitas vezes à insignificância, por mais que isso seja dolorido admitir. Constatamos, primeiro, muitas comunidades voltadas somente às ações internas, uma igreja de sacristia. Segundo fenômeno, uma igreja acanhada, tímida, emparedada, diante de uma sociedade muito polarizada, seja politicamente, ideologicamente e economicamente falando, e dominada por diversos ídolos modernos. Uma outra coisa, uma igreja incapaz até mesmo
de evangelizar e congregar crianças, jovens, profissionais liberais, gente do mundo intelectual e artístico. Enfim, somos hoje uma igreja pouco proativa diante deste mundo tão caótico e sem sentido em que vivemos. Um mundo onde uma pessoa em cada 3 acima de 50 anos tem sinais de depressão, como é o caso do Brasil. Estamos, por exemplo, como igreja, debatendo, refletindo, nos organizando, a fim de propormos algo a este mundo que tem desafios tão grandes, tão imensos, tais como emergência climática, colocando em risco a vida sobre o planeta Terra. Estamos passando por isso agora. O incremento da fome em quase todo o planeta, jogando milhões de pessoas humanas de vidas humanas, no desespero e na miséria absoluta. O maior fluxo migratório da história humana, ou seja, jamais houve tanta gente fora de seu país, fora de seu lar, distante de sua identidade. Os avanços perigosos e arriscados da tecnologia, especialmente da inteligência artificial, que um dia poderá manipular e controlar totalmente a sociedade humana. O avanço incrível da desigualdade econômica e social entre as pessoas, entre os países e entre as regiões de nosso globo terrestre. Jamais na história humana houve tantos pobres diante de pouquíssimos ricos. Jamais a riqueza foi tão concentrada. Outra coisa, o aparecimento e disseminação de doenças sempre mais contagiosas, perigosas, capazes de dizimar milhões de pessoas ao mesmo tempo, como foi o caso da Covid-19. Mais do que nunca, é preciso que a igreja realize a sua importantíssima missão, que é anunciar e ser sinal do reino de Deus, tal como pregado e vivenciado pelo nosso único e grande mestre, Jesus de Nazaré. Ele nos ensinou claramente que nesta vida há 2 maneiras de orientar a nossa existência, as quais são bem diferentes, aliás. Só tem 2 maneiras da gente conduzir a nossa vida. A primeira maneira consiste em apegar-se à vida, vivendo exclusivamente para uma única finalidade: fazer de mim mesmo, meu próprio eu, o objetivo supremo da existência. Essa pessoa viverá buscando sempre a própria ganância e vantagem. A segunda maneira, bem diferente da primeira, consiste em saber perder, vivendo como Jesus. Ou seja, abertos ao objetivo último do projeto humanizador do Pai. Saber renunciar à própria segurança ou ganância, buscando não apenas o próprio bem, mas também o dos demais. O primeiro modo de viver conduzirá o ser humano e a humanidade à perdição, à destruição, como os fatos atuais têm demonstrado em abundância. O segundo modo, que é aquele generoso de viver, conduz o ser humano à sua salvação. A escolha de todos, mas o dever de anunciar é nosso, da igreja. E agora, concluindo essa meditação, eu convido vocês a rezarem comigo. Ó Deus, teus caminhos não são os nossos e teus pensamentos não são nossos pensamentos. No teu plano de salvação também há lugar para a cruz. O teu filho Jesus não recuou diante dela, mas submeteu-se à cruz desprezando a honra. A hostilidade dos seus adversários não conseguiu desviá-lo da sua firme decisão de fazer a tua vontade e proclamar o teu reino, custe o que custar. Fortalece-nos, ó Pai, com o dom do teu Espírito. Ele nos permita seguir Jesus com determinação e fidelidade. Faça de nós seus imitadores, fazendo de ti e do teu reino o foco de nossas vidas. Dá-nos a força para suportar as adversidades e as dificuldades, para que a verdadeira vida possa florescer gradualmente em nós e em todos.
Pedimos isso através de Cristo nosso Senhor. Amém. Esta é a bonita oração do carmelita Alexander Vela. A você que nos acompanhou, que está iniciando esse mês da Bíblia, esse mês de setembro conosco, que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana maravilhoso e até a próxima semana, se Deus quiser.